Marcelo, a Wine é uma empresa 100% digital, já nasceu assim. Mas eu te pergunto, como é que você vê o crescimento agora, né, do digital, principalmente daqui para frente? O que vai mudar daqui para frente nessa questão do digital? Bom, a gente está contando com um fato que já ocorreu na nossa vida. Eu não sei se todo mundo lembra, mas na época do governo FHC, a gente teve o racionamento de energia, né? E o que aconteceu? Depois do racionamento de energia, as residências nunca voltaram a consumir energia igual elas consumiam antes do racionamento. Então, a nossa expectativa é que ocorra o mesmo aqui. Por quê? O que a gente observou? A gente observou um aumento de 30% de clientes novos nesse momento de pandemia, em que as pessoas estão em casa e muitas pessoas que ainda não tinham experimentado digital se deram a oportunidade de testar esse mercado e de testar essa modalidade, né? O consumo de vinho, ele está como 12% digital no Brasil, né? O que não é um percentual baixo, é um percentual bacana quando a gente olha o benchmark mundial. Mas eu imagino que com esse efeito da pandemia, pelo vinho ser um produto que ele é muito afeito ao e-commerce, porque ele é pesado, porque ele é difícil comparar preço, enfim, tem uma série de características que favorecem o digital, é que no pós-pandemia a gente tem esse cliente fidelizado para que ele possa continuar no mundo digital. E a Wine tem uma característica especial, que é o nosso modelo é um grande clube de assinaturas, né? Então a gente não cria relacionamentos pontuais, a gente cria relacionamentos de médio e longo prazo. E nessa pandemia, a gente está tendo a oportunidade de crescer muito a nossa base de assinantes e a nossa expectativa é que, pós a regularização, né, e a gente entrar nesse novo normal, a gente tenha a continuidade desse relacionamento com os novos sócios que experimentaram o digital, experimentaram o relacionamento com a Wine e ficaram conosco. Tem só um ponto importante que, embora a gente seja uma empresa nativa digital, a gente percebeu ao longo do tempo que algum tipo de presença física vai ser necessária para o futuro, né? Então, a gente abriu uma loja física em BH e, durante a pandemia, a gente abriu a segunda filial em Curitiba e a gente tem um planejamento de abrir 10, 20 lojas aí pelo Brasil, que vão ser pontos em que a gente pode se relacionar com o nosso sócio fisicamente e que a gente pode utilizar também como estoques avançados para a gente poder entregar com mais velocidade ao nosso assinante. Entendi, perfeito. Eu sei que no último mês, inclusive, vocês passaram de 140 mil para 150 mil novos assinantes. É isso, né? Na verdade, a velocidade com que isso está acontecendo é incrível. Então, esse número já se atualizou para 165 mil e a minha expectativa é fechar o mês de julho com mais de 190 mil assinantes na nossa base. Os números estão crescendo realmente numa velocidade incrível. Então, de fato, é reflexo dessa tendência agora das pessoas consumirem mais vinho nessa quarentena. Isso está acontecendo por conta do momento também, né? Eu acho que não só por conta do momento, Mariana, mas por conta das pessoas agora terem disponíveis a renda do restaurante, a renda do entretenimento, que hoje elas não têm onde gastar, né? Então, essa opção de consumir vinho e receber não só uma garrafa, mas receber conteúdo, como a gente oferece através da assinatura, encantou boa parte desses assinantes. Perfeito. As pessoas estão, inclusive, com mais tempo, né? Então, realmente, elas podem estudar mais o que elas estão recebendo em casa, né? Elas talvez dediquem mais tempo para isso, né? Para esses recebidos, enfim. Exatamente. Bruno, vamos falar um pouquinho desses novos perfis do digital que o mercado vem exigindo agora nesse momento, né? Por motivos óbvios. E aproveita para comentar também esse crescimento de modo geral, uma vez que você lidera essa área dentro das RG, por favor. Não, sem dúvida. Eu tenho conversado com muitas empresas, enfim, muitos parceiros recentemente, que a gente pôde ver nos últimos meses uma corrida por esse executivo digital, né? E aí estou falando não aqui de uma empresa nascida em digital como a Wine, mas muito das empresas que foram nascidas vão estar num ambiente físico e que se viram no meio dessa pandemia atrasadas com uma agenda digital que não foi construída da melhor forma aí nos últimos anos. Então, sem dúvida nenhuma, houve um aumento na demanda para esse profissional, mas o que está ficando claro, e aí pegando um gancho também da fala do Marcelo, é que hoje a demanda por esse profissional é uma demanda de um profissional que ele chegue não só conhecendo do mundo digital, das
não sei, do vocabulário do mundo digital, das ferramentas, do conhecimento técnico, mas hoje a grande dificuldade das empresas é entender e trazer profissionais que entendam o que é a conexão entre o mundo físico e o mundo digital, o que vai ser o futuro em termos de varejo, em termos de negócio. Então, hoje a gente tem falado muito mais de profissionais, a busca por profissionais de omnicanalidade do que profissionais de digital em si, né? Então, é cada vez mais a busca por profissionais que consigam entender esses diferentes canais de venda, tendo, lógico, o cliente como centro e como você consegue transformar a sua forma de atuar. Então, isso aumentou consideravelmente as discussões, acho que dentro das empresas, nesses últimos meses. Isso, sem dúvida nenhuma, inflacionou também um pouco a remuneração desses executivos. Então, esses executivos eles estão mais buscados. Em contrapartida, eles estão sofrendo mais pressão, então talvez seja até justo que a remuneração deles aumente um pouco também nesse momento em que eles têm que dar resultado mais rápido. Mas, sem dúvida nenhuma, foi acho que um aumento crescente nessa demanda. E falando, acho que do consumo de vinhos, né, enfim, até um pouco do que o Marcelo trouxe desse aumento. Primeiro, surpreendente já esse crescimento. A gente falou aí na semana passada e estava nesse número de 150 mil e já foi atualizado. Mas eu acho também que tem todo um novo perfil de consumo vindo, que as pessoas hoje elas estão em casa, sem dúvida nenhuma, e estão muito preocupadas com o ambiente econômico, com o cenário político, com pandemia. E em muitas categorias, a gente está vendo o famoso trade-down, né? As pessoas elas estão preferindo descer um pouco o layer quando se fala de produtos em termos de preço, para ter uma sensação de segurança maior. Mas, por outro lado, você está em casa, você está com menos opções de entretenimento, surge também aquela necessidade da autoindulgência, né? E aí de prazeres que são mais acessíveis. Então, sem dúvida nenhuma, o vinho, eu acho que é um contraponto muito bom disso. As pessoas elas vão buscar o trade-down, a economia, talvez em outras categorias de produtos que sejam mais básicas ao consumo diário, mas elas vão buscar, sim, se presentear, ter uma indulgência, e aí categorias como talvez chocolates, como vinhos, etc., tenha, na verdade, o caminho contrário. Você tem um trade-up e um aumento de consumo. Ótimo. Mari, deixa eu só comentar uma coisa que você falou que é bem interessante, que uma das nossas maiores surpresas foi ver que as novas assinaturas estão vindo na modalidade anual, né? Então, a gente tem o plano mensal, que ele tem flexibilidade, e o plano anual, que ele tem a certeza de um valor e tem um desconto por estar fechando um pacote de 12 meses conosco. E a gente viu uma inversão do que era 40% anual, 60% mensal, para o inverso. Então, hoje, 60% das assinaturas já são no plano anual, mesmo durante a pandemia, porque eu acho que ter a certeza de um valor determinado, mesmo com variação de câmbio, mesmo com as variações que a gente pode ter no mercado, ele ter a certeza de que ele vai ter a disponibilidade daquele produto com algum tipo de planejamento e que aquilo faz parte da rotina dele, traz o conforto para ele fechar um relacionamento mais longo a partir do momento zero.